acabei não buscando, meu Deus do céu, eu sem café não consigo funcionar. Vocês vão ter que dar 30 segundos aí para eu buscar o café ali. Deixa eu ver quem mais. Ana Diniz Gonçalves. A Ana, de vez em quando, a gente fala ou não. Fala, não, ela já mandou algumas mensagens. Ana Laura, Bahia, Pedro Paulo, Ana Luísa Leopoldino, bom dia. Carol Brant, Gabriela Correia. Gabriela Correia tem um bom tempo que não manda mensagem para mim. Era uma das mais interativas. Fernanda Brandão, Luísa Magalhães, Ana Clara Vieira, nós batemos um papo excelente ontem. O Bernardo Bergaria, Nicole, Kiara. Oi, Kiara, tudo bem? Você está feliz? A alegria habita o seu coração. Fernanda Luísa Toledo, a Fernanda Guglielmelli. A Fernanda é do 8º B, né? Gente, eu já perdi todas as referências. Estava falando com a Ana Clara ontem, no seu outro dia, que quando a gente estava começando a se acostumar uns com os outros, aí tem a pandemia, e aí a gente perde toda a possibilidade. E aí, cara, vocês vão me conhecer assim, dando aula só pela internet, cara. E aí vai acabar o 8º ano, vocês vão para o 9º ano sem ter tido aula direito comigo, assim. Que tristeza no meu coração. Luísa, bom dia. Matheus Magalhães. Luísa, a gente tem se falado, Luísa Toledo Carvalho. Laura Dias, a Laura a gente começou. Isabela, e aí, Isabela, você viu minha resposta lá para as suas questões? A Luísa, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, viu, Luísa? Queruf. Sei sim, é alemão, eu sei alemão. Laura Avelar, Vitória, Laísa, Vitória, tá meio sumida, Vitória. Maria Gontijo, Maria a gente se falou, não é muita gente. Luísa, Liz. A Liz também está muito sumida, viu, Liz? Vou entrar na tela aqui, vou te buscar lá no bairro Buritis. A Júlia Silva, a gente tem se falado, Luiz Felipe também, Ana Clara, não sou eu não, Ana Clara. Quem dá aula no 9º ano é a maravilhosa da Marisa. Marisa é espetacular, 1000 vezes melhor do que eu. Então vocês vão ter aula espetacular, vocês vão ver. Isabela Nunes, a Isabela, a gente já se falou hoje, estava com saudade enorme dela. Maria Luísa de Almeida, também, a gente se falou, Maria Luísa? Estou em dúvida aqui. Nicole, a gente se falou essa semana, apresentou o trabalho. Raíssa, Maria Clara Tibu, chiquérrima. A Júlia Matosinhos também tem 277 anos que também não fala comigo, tá? Quando que você vai? Aí já manda pergunta já cobrando, dando voador no meio dos peitos, assim. Que dia que você vai mandar trabalho? Tá, gente, é o seguinte, não, essa pergunta é importante, viu, Júlia? Tô brincando. É o seguinte, eu vou corrigir as atividades, dia de semana é muito difícil. Então, eu estava vendo as apresentações ainda, e aí, com a finalização das apresentações da galera, então, eu vou começar, então, a dar o feedback para vocês. E aí, então, ao longo da semana, eu vou dando o feedback até sexta-feira. Na sexta-feira, quando vocês todos tiverem já os feedbacks, a gente vai combinar durante essa aula o dia que vocês me devolverão. Porque essa primeira correção, lembrando que a gente combinou, porque as pessoas estão ouvindo e as pessoas não estão retendo a informação. Eu vou fazer essa primeira correção sem dar nota. Só vou indicar, olha, melhor isso aqui, melhor aquilo lá, enfim, né? Vou fazer esses indicativos. E aí devolver para vocês. Aí depois, tem gente que eu não vou precisar falar nada, só vou fazer elogio, então a pessoa não precisa devolver. Inclusive, eu vou escrever lá, ó, não precisa fazer nenhuma alteração, que está tudo ótimo. E aí, vocês vão eu vou devolver para vocês, aí depois vocês vão me entregar novamente, e aí, depois que vocês me entregarem, aí que eu vou dar nota final, tá bom? Isso, Vitória, não pode sumir, porque se você sumir, eu vou buscar você. Rafael Azevedo também. A gente se falou, Rafa? A gente se falou, sim. O Vitor, esse Vitor tá sumido, hein, Vitão? Tá sumido demais. Tá. Não tem que apresentar de novo, é só corrigir alguma coisa e tal.
E aí é só entregar de novo o roteiro, porque eu já vi muito erro em roteiro, nos roteiros lá. E aí eu vou devolver para vocês, né, para ficar tudo bonitinho, porque afinal de contas, povo de Deus, a gente está vivendo uma situação muito peculiar. E dentro da peculiaridade, principalmente porque eu estou vendo um movimento muito legal de grande parte de vocês tem se envolvido bastante, de uma forma muito interessante com o conteúdo, e isso está fazendo com que vocês estão aproveitando o melhor possível de tudo que está sendo trabalhado. Não é todo mundo, não é todo mundo, mas aí é isso mesmo, quem falou é isso mesmo, concordo. Mas aí, então, o que acontece? Dentro dessa peculiaridade, a gente tem que se ajudar. Muito mais do que a gente se ajuda de modo presencial. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Vou tentar ajudá-los da melhor forma possível. Tá? Oi, Manu! A Manu também está sumida. Manu, a Manu. A Manu é Não, a Manu a gente falou, do oitavo A, né? A Manuela Palhares. A gente falou que a Manu tem sobrenome de delegado, Palhares. Ô, pessoal, vamos lá. Seguinte, hoje eu vou dar prosseguimento à explicação sobre a chegada da corte portuguesa, um período que nós chamamos de período joanino. Período joanino. E por que se chama período joanino? Por causa de Dom João VI. Dom João VI era o príncipe regente que coordenou, que foi responsável para transferir a corte portuguesa para o Brasil. Então, a gente chama esse período que vai de 1808 a 1821 de período joanino, tá? Então, por que 1821? Porque é o período que a corte portuguesa volta para... É o ano que a corte portuguesa volta para Portugal. Então, esse período de 1808 a 1821 é fundamental para a gente compreender por que aconteceu a independência do Brasil em 1822 e como ela aconteceu daquela forma. Por que aconteceu daquela forma? Tem tudo a ver com esse período joanino. Antes de eu começar a aula especificamente, essa foi só uma introdução, a gente vai... Eu vou deixar, assim que a aula acabar, eu vou colocar uma lista, a lista 17, que basicamente são 8 questões fechadas e 2 questões abertas. Eu vou deixar como lista para vocês fazerem. É muito importante que vocês façam essa lista, principalmente porque vai estar fresquinho na cabeça as informações que eu vou passar para vocês. Então, faço uma lista 17. E aí eu vou colocar o gabarito dessa lista 17 na terça-feira da semana que vem e muito possivelmente também com um videozinho explicando lá por que é a opção X ou Y, enfim, né? Se tudo der certo. Vai dar certo porque agora eu tenho um programa de captura de tela aqui muito melhor do que eu tinha antes. O que eu estava usando deu um pau danado e, enfim. Agora eu estou com um bonitinho aqui que ele está bem legal. Então, lista 17, conexão campus, logo depois da aula, tá? Que eu não consegui colocar antes porque eu estava na apresentação do oitavo E. O que mais que vai estar lá no campus hoje? Vai estar uma trilha do conhecimento. Essa trilha Edmar, eu não sei se você viu, mas travou tudo.
Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Dá um soco nesse Teams. Ele simplesmente desapareceu. Eu estava aqui, na maior empolgação, ele saiu, foi lá para dentro da infinitude dos bitcoins, das coisas, sei lá o que aconteceu. Meu Deus, que desespero, deu vontade de sumir. Gente, olha só, vamos lá. Me desculpem, não, a internet estava funcionando normalmente, os sites estavam entrando e tal, e o Teams que sumiu, simplesmente sumiu, desapareceu. Mas eu não sumi, estou aqui. Estou aqui para cantar uma belíssima canção para vocês nesse momento. Mentira. Olha só, eu estava falando sobre as atividades. Então, a gente vai fazer uma lista de 17 e uma trilha do conhecimento. Isso eu vou postar logo depois da aula. Então, vocês aguardem um pouquinho. A lista de 17 vai ser de forma imediata. Já a trilha do conhecimento precisa fazer umas alterações lá, e aí vai ser um pouquinho depois, tá? Não é nada demais, não. Então, fiquem tranquilos para vocês podem deixar, inclusive, até para fazer terça-feira, assim, não tem nenhum problema, tá? Terça-feira eu vou colocar os materiais para corrigir as listas, enfim, né? Para avançar um pouquinho mais na matéria. Muito bem. Para virar a cadeira. Pô, já ia apertar o botão para virar a cadeira. Minha voz é péssima para cantar. É péssima para cantar. Eu sou muito desafinado. Minha voz é um pouquinho boa só para falar. Então, feitos os esclarecimentos em relação às atividades, vamos lá para a nossa PowerPoint. Peguem seus cadernos, que vocês vão precisar anotar algumas informações importantes. Edmar, você vai colocar os slides no campus? Vou, claro, inclusive vou colocar hoje, tá? Não tem nenhum problema não, mas é importante que vocês tenham o hábito de fazerem anotações enquanto eu falo. Qualquer questão, qualquer pergunta, vocês, por favor, me chamem no chat, ou então pode me chamar no microfone também. Beleza? Então tá lá. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Tá branca? Minha tela branca? Tá vendo tudo branco aí? Sim ou não? Alguém fala para mim? Sim, tá vendo? Sim, estamos vendo a tela branca. Não, autoridade. Fala, pode falar. Não falou. Moçada, sim, estamos vendo a tela branca. opa, coisa boa. Então é o seguinte, então essa é a aula, gente. Como a história é um livro, é um computador de tela branca pronto para ser preenchido pelas vivências que teremos no nosso futuro. É assim que deve se manifestar a história. Faremos agora uma cronologia do período joanino. É a cronologia. São os fatos mais importantes entre 1808 e 1821. Algumas coisas vocês já sabem, outras coisas não. Então, vamos lá. Cronologia do período joanino. Primeira coisa, a corte portuguesa chega no Brasil em 1808. Em março, os portugueses chegam no Rio de Janeiro. Já tinham chegado em janeiro lá na Bahia, em Salvador, e em 1808 chegam aqui e vão alterar bastante a organização política, a organização econômica, a organização social e a organização cultural do Rio de Janeiro, principalmente. O Rio de Janeiro é extremamente impactado pela presença de 15 mil pessoas ali na corte, no Rio de Janeiro, né? Então a corte portuguesa chega e altera bastante as coisas ali. Uma alteração importante que é feita em relação à condição de colônia é o fato de Dom João VI ter aprovado a abertura dos portos. E eu insisto nesse ponto porque é o seguinte, eu quero que vocês compreendam que o Brasil, na prática, na teoria não, mas na prática o Brasil deixa de ser colônia, porque o que define, dentre outras coisas, mas o que define essencialmente que um país é colônia de outro é o exclusivo colonial, que é o monopólio do comércio metropolitano sobre o colonial. Ou seja, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Quando Dom João VI abre os portos, então o Brasil perde, na prática, esse exclusivo. Então o Brasil pode comercializar com quem quisesse. Além do fato
de que a sede do Império Português passa a ser o Brasil. Então, o Brasil, na prática, deixa de ser colônia, tá? Mas, na teoria, não. O Brasil só vai deixar de ser colônia efetivamente após a independência, tá? Porque aí a gente consegue a nossa independência política. Quando a gente comemora, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil, nós estamos comemorando, na verdade, a independência política do Brasil. Quer dizer, na verdade, 7 de setembro a gente nem comemora tanto, porque por muito tempo, 7 de setembro não tinha nenhuma importância. Na verdade, 7 de setembro só passou a ter muita importância a partir de 1979, quando o professor que está dando aula para vocês nasceu. Então, 7 de setembro de 1979 é a data que marca o início da verdadeira celebração do dia 7 de setembro. Porque até então, o 7 de setembro era uma data bem figurativa. É claro que era celebrado, mas vocês vão se surpreender com o fato de que no 7 de setembro de 1822 não aconteceu basicamente nada, né? Mas aí veio, então Deus me mandou para salvar a data. Bem, então em 1808 a corte portuguesa vem para o Brasil, altera significativamente a situação, a condição da colônia. Bem, Dom João VI, em 1809, está escrito aqui, 1809, o Brasil invade a Guiana Francesa. Edmar, por que Dom João VI invadiu a Guiana Francesa? Por quê? Por quê? Não sei. Alguém pode me explicar o porquê que Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa? Quem pode me explicar? Por que Dom João VI vai lá invadir a Guiana Francesa? O que foi mexer lá? Por que ele invadiu? Quem que arrisca um chute aí? Deixa eu ver se alguém aqui está falando no chat. Por quê? Responde, povo. Acorda, povo. Vamos, povo. Para dar um chega para lá. Na França. Por quê? Por que era um chega para lá? O Matheus falou aqui, ó. Porque era da França, uai. Aí, ó, viu, Isabela? Exatamente, moçada. Lembrando o seguinte, que na verdade a Guiana Francesa pertencia ao Brasil muito tempo atrás. Quando fizeram lá o Tratado de Tordesilhas, a Cayena, não era Guiana Francesa nessa época, chamava Cayena. A Cayena pertencia ao Brasil. Foi feito um acordo ali no século XVII, 1615 mais ou menos, que aí a Cayena passou para a França. Bem, aí ficou lá, né? Ficaram lá os guianeses, ficaram lá, tal, no meio da floresta. E aí Dom João VI decide invadir. Por quê? Porque em retaliação a Napoleão Bonaparte. Por isso que aí Dom João VI invade. Mas vai ficar pouco tempo, viu? A Guiana Francesa vai pertencer ao Brasil por volta mais ou menos uns 8 anos no máximo. Então, exatamente aqui, ó. Vocês são maravilhosos. Então, Dom João VI invade a Guiana Francesa em retaliação a Napoleão, em 1809. Tá? Agora, isso demanda gasto, né? Invadir um território demanda gasto com exército, gasto com suprimento, gasto com transporte, por aí vai. Bem, aí, o que acontece? Em 1814, Edmar, está 1815 ali, eu sei, calma. Mas em 1814, Napoleão é retirado do poder. Ele sai do poder, ele é destronado em 1814. E aí ele é exilado na ilha de Elba. Então ele fica lá na ilha de Elba. E aí então Luís XVIII assume o poder na França. E aí os reinos europeus eles fazem um acordo e eles conclamam e eles mandam um WhatsApp, mandam uma mensagem de WhatsApp para Dom João VI dizendo o seguinte: Dom João VI, você é rei de Portugal, você é o príncipe, ele era príncipe regente ainda, você é o príncipe regente de Portugal. Volta com a corte para a Europa. Você não pode ficar na sua colônia, meu caro. Você é rei europeu. O que você está fazendo na colônia? Volta! E aí Dom João diz, cara, eu não posso voltar agora. Tem muita coisa para resolver aqui no Brasil ainda. Então Dom João VI não queria voltar para a Europa. E aí, o que Dom João VI faz para acalentar um pouco o ímpeto do retorno da família ou da corte portuguesa para Portugal? O que ele faz para amenizar essa demanda?
ele eleva o Brasil a Reino Unido, a condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, em 1815, o Brasil se torna Reino Unido. O que isso significa? Significa que, na teoria, o Brasil agora passa a ser um reino. Já era sede da corte, já era sede da monarquia. Então, o Brasil agora se torna um reino, não independente, mas o Brasil, então, é alçado à condição de Reino Unido. É como se fosse, por exemplo, a Grã-Bretanha, que tem lá Escócia, Wales, Irlanda, enfim, Austrália, enfim, por aí. Então, é um Reino Unido. Então, é um reino que tem o seu próprio governo, teoricamente, né? Não, na prática tem seu próprio governo, na teoria não. Mas o Brasil, então, em 1815, passa a ser Reino Unido. Ou seja, essa elevação do Brasil à condição de Reino Unido faz com que o Brasil, portanto, tenha um pé de igualdade em relação a Portugal, mas na prática até de superioridade, porque além de ser Reino Unido, era sede do governo monárquico. Então perceba que é o seguinte, todas as atitudes que Dom João VI vai tomando, essas atitudes vão fazendo com que o Brasil se torne cada vez mais independente em relação a Portugal, mesmo que a coroa portuguesa estivesse aqui. Então o Brasil passa, pouco a pouco, a experimentar cada vez mais o ar da liberdade, da independência, da autonomia. Nesse momento em que a coroa portuguesa está aqui, o Brasil, a burguesia, a elite brasileira, quase não mais precisa de Portugal, porque os negócios brasileiros são muito mais ligados à Inglaterra do que a Portugal. E, além disso, como o rei estava aqui, o rei estava comandando a bagaça toda. Então, aqui o Brasil, a elite brasileira, era a elite que estava bombando no final das contas. Lembrando que vieram 15 mil pessoas para cá. E depois, no final das contas, quando em 1821 vai voltar a galera para Portugal, vão voltar só 5 mil pessoas. E muito possivelmente essas 15 mil pessoas que vieram se transformaram muito mais. Então essa galera ficou aqui no Brasil. O fato do Rio de Janeiro, principalmente o litoral de uma forma geral, o litoral falar, sabe, 2, 3... esse X tem a ver com a presença forte de portugueses no litoral. Por isso que eles falam daquele jeito, porque os... Oi? Só ouvi um chiadinho lá no fundo, não consegui ouvir não, tá? Vocês entenderam isso? O Brasil, em 1815, ele se torna Reino Unido. Aí alguém perguntou aqui, o José Screus me perguntou aqui, Edmar, mas então o Brasil se torna independente? Não. O Brasil só vai se tornar independente politicamente em 1822. Mas neste momento, o Brasil torna-se Reino Unido, porque ele era sede do governo imperial. E aí, então, os portugueses vão ficar num ciúme, a burguesia lusitana / portuguesa vai ficar num ciúme e falar assim, cara, isso não tá certo, isso não vai dar certo. E aí a burguesia lusitana começa, então, a se articular. Olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E, além do mais, a burguesia lusitana, que tinha ficado lá em Portugal, que foi a única que lutou contra, no final das contas, contra o exército francês. Eles ficaram abandonados, cara. De 15 mil, a corte portuguesa veio toda para o Brasil. Então, os comerciantes, de uma forma geral lá, ficaram lá sozinhos, enfrentando a própria sorte. Isso vai dar um problema, isso vai dar uma treta sinistra. Bem, continuando. Aí, em 1816, a Dona Maria, que era a rainha de fato e por direito, de fato não, mas era por direito a rainha, morreu. Estava bem doente, no final da vida ela já estava bem doente. Ela passou aí quase 20 anos de muita provação, de muita tristeza. Ela enlouqueceu por causa da... Na verdade, não ficou louca, ela teve uma depressão profunda. Dona Maria, nós não tínhamos esse diagnóstico naquela época, mas ela teve uma depressão profunda, porque o marido, a quem ela amava bastante, o que era raro, porque as pessoas não se amavam. Por exemplo, Dom João VI, que foi casado com Dona Carlota Joaquina, ele não gostava do outro. Eles eventualmente tiveram relações para ter filhos, mas Dona Carlota, inclusive, teve vários filhos que não eram filhos de Dom João VI.
Então, por exemplo, Dom Pedro I, que é filho de Dona Carlota com Dom João VI, ele teve vários meios-irmãos da parte de mãe, sendo que a sua mãe estava ainda casada com seu pai. Então, Dona Carlota teve muitos casos extraconjugais. Bem, mas a Dona Maria gostava do marido, e o marido morreu. E aí, um pouco tempo depois, o seu filho mais velho, que era Dom Pedro, nada a ver com o nosso Dom Pedro I, tá? O Dom Pedro de Portugal. Se eu não estiver enganado, é o Dom Pedro III de Portugal. E aí Dom Pedro, que era o filho mais velho de Dona Maria, morreu de varíola. Teve um surto de varíola em Portugal e aí ele morreu. E aí Dona Maria ficou muito triste, ficou deprimida, tadinha. E aí em 1816 ela morreu. Dona Maria tinha um costume em Portugal de lavar os pés dos mendigos. Ela saía de vez em quando e beijava os pés dos mendigos, uma atitude, ela era muito religiosa. E aqui no Brasil ela ficava encantada com os índios e também com os negros. Já, vira e mexe ela saía de casa, do palácio onde ela morava, ia ver os índios e ia ver os negros. Ela ficava encantada com aquilo. Bem, Dona Maria morreu em 1816. E aí, dessa forma, Dom João VI, o que acontece com Dom João VI? Ele se torna rei. Ele torna-se rei do Reino Unido. Do Reino Unido. Brasil, Portugal e Algarves. Ao que, Edmar? Algarves. Vocês nunca ouviram falar de Algarves, não, gente? Oh, meu Deus do céu. Algarves, na verdade, eram a parte mais ao sul de Portugal, que hoje pertence a Portugal, né? Então, a parte mais ao sul de Portugal, que na prática não tinha nenhuma diferença, na teoria estava separado, assim, mas era tudo Portugal, tá? Então, Dom João VI se torna rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil, Portugal e Algarves. Mas só que ele vai ser coroado só em 1818. Então, não sei por quê, que eles foram preparar a cerimônia, fizeram uma cerimônia suntuosa, demorou para fazer a cerimônia. Então, ele se torna rei, mas na prática ele já estava governando Portugal e o Brasil já há muito tempo, mas aí com a morte da mãe, ele se torna o rei de fato. E aí ele vai ser coroado em 1818. Muito bem. Em 1817 acontece uma revolta, que é a Revolução de Pernambuco, quando os revoltosos conseguem tomar o poder em Pernambuco. Por que eles fizeram essa revolta? Por dois motivos. Primeiro, porque os impostos, com a chegada da família real portuguesa, os impostos sobre as províncias aumentaram substancialmente. Aumentaram demais a conta. Por quê? Para abastecer, para manter a corte portuguesa funcionando aqui no Brasil. E para criar um monte de coisa. Dom João VI investiu muito na criação de prédios, palácios, de organizações, para meio que reproduzir aqui os hábitos culturais que a corte portuguesa tinha na Europa. Então, ele teve que investir muita grana. Para investir muita grana, ele teve que gastar muito dinheiro. Para investir muita grana e gastar muito dinheiro é a mesma coisa, mas enfim. Mas aí, para ele ter muito dinheiro para investir, para gastar, ele tinha que aumentar os impostos. Então, ele aumentou muitos impostos em relação às províncias, inclusive principalmente das províncias mais ricas, e as províncias ficaram muito revoltadas contra Dom João VI. E aí, um movimento emblemático desse período é justamente a Revolução de Pernambuco. Se tivesse dado certo essa Revolução de Pernambuco, quer dizer, ela deu certo parcialmente, né, por alguns 2 meses. Mas se ela tivesse sido bem sucedida a longo prazo, muito provavelmente o Brasil não seria da forma como é hoje, em termos territoriais. O Brasil teria acontecido um monte de outras rebeliões também, mas o país nós teríamos outros países dentro do Brasil. Quer dizer, não seria do Brasil, seria separado. Mas, enfim, esse território aqui seria cheio de outros países, não só o Brasil. Então, talvez, muito provavelmente, nós teríamos aqui, basicamente, assim, seria Minas Gerais e Rio de Janeiro, um país, talvez São Paulo seria um país, o Sul seria um outro país, Espírito Santo pertenceria a Minas Gerais, então estava tudo certo.
lá que faria no Centro-Oeste, que é provavelmente um outro país também, Pará, Roraima, Amapá e Amazonas, e o Nordeste também seria uns 3 ou 4 países ali. Então nós teríamos uns 7 países aqui dentro, porque a corte portuguesa, Dom João VI principalmente, ele atuou de forma decisiva para manter a unidade do país. Então, todo e qualquer movimento de contestação, ele ia lá e sapecava. E Dom Pedro I também depois fez a mesma coisa. Então, houve movimentos separatistas e uma forte atuação. Então, Dom João VI, Dom Pedro I e também depois Dom Pedro II atuaram para a manutenção do território, da unidade territorial e para manter o país desse tamanho. E aí você pergunta assim, o José Creus me perguntou, Edmar, talvez não seria melhor a gente ter países menores, porque a gente conseguiria administrar? Cara, a gente nunca vai saber o se seria melhor de fato. O que a gente pode fazer algumas comparações. A América Espanhola não ficou unificada, ela surgiu um monte de países. Significa que a América Espanhola é mais desenvolvida? Não necessariamente. Você tem, por exemplo, países que são muito pobres, por exemplo, como Portugal, como Paraguai e Bolívia, né? Que são países pequenos e que não conseguiram se desenvolver muito, né? Estava tendo um caminho interessante aí para desenvolvimento, mas ainda continua muito pobre. E aí você tem ainda o Equador, que é um país que está em desenvolvimento. A pandemia, por exemplo, atacou, quando chegou no Equador, foi um desespero. Enfim, não há garantia alguma de que esses pequenos países seriam mais prósperos, absolutamente. De qualquer modo, então, lá na Revolução de Pernambuco, ela foi desmantelada, ela foi reprimida, graças à atuação feroz, sem complacência do senhor Dom João VI, que foi lá e acabou com a revolta. Então, 1817 tem essa coisa importante. Nesse mesmo ano, Dom João VI invade o Uruguai. E o Uruguai passa a pertencer ao Brasil. E vai se chamar de província cisplatina. Então, Dom João VI ele atuou não só para reprimir movimentos separatistas, mas também fez e atuou para conquistar novos territórios, para aumentar o império. Ele invadiu a Guiana Francesa, invadiu aqui o Uruguai. E o Uruguai vai pertencer ao Brasil, chamado de província cisplatina, até o ano de 1828. Então, por 11 anos aí, mais ou menos, o Brasil vai ter mais uma província, né? Agora, aconteceu um fato interessante, porque Dona Carlota Joaquina, que é a esposa de Dom João VI, ela, teoricamente, ela é herdeira do trono espanhol, ela era espanhola. E aí o avô dela morreu tal, e ela teria direito a ter alguns territórios. E aí, teoricamente, ela teria direito ao vice-reino do vice-reino do Prata. O vice-reino do Prata incluía Argentina, Paraguai, Uruguai, basicamente isso. Então, esses 3 países. Só que aí a Espanha deu carta branca para ela, dona Carlota, se você quiser, pode ir lá. Está muito ruim, mano. Meu áudio está ruim? Foi agora ou já tem bom tempo que está ruim? Não tá muito ruim, mas tá travando de vez em quando, aí pula uma parte. Ah, tá. Vocês podiam Agora ter falado pra mim aqui. melhorou. Agora tá bom pra mim. Melhorou? E agora trava um pouquinho. Então, peraí. Então deixa eu ir mais próximo do. Deixa eu ir para mais próximo do Wi-Fi. Deixa eu desligar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Calma, eu já volto, tá? 1 minuto.
Oi, teste. Oi, teste. Oi, teste 1, 2, 3. Oi, teste. Ana Clara disse que está melhor. Será que está melhor? Oi, teste. Oi, teste. Tá melhor? Tá melhor? Beleza. Vamos ver. Eu fiquei mais próximo aqui do roteador e aí eu acho que vai parar de travar. Só para a questão de consideração, o que eu estava falando é o seguinte, alguém me fez a pergunta sobre o Uruguai. O Uruguai se chamava Província Cisplatina, tá? E eu estava dizendo que Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João VI, ela teoricamente poderia tomar posse do vice-reino do Prata. Só que ela precisaria da ajuda de Dom João VI. Só que Dom João VI não gostava da Dona Carlota Joaquina. Eles eram praticamente inimigos. Eles só apareciam juntos em cerimônias oficiais. Então, quando Dona Carlota foi lá pedir ajuda para Dom João VI, eu vou voltar lá, tá? No PowerPoint. Quando Dona Carlota pediu ajuda para Dom João VI para tomar posse do vice-reino do Prata, Dom João VI falou assim: não, senhora, não tenho dinheiro, se vira. E aí Dona Carlota não tinha recursos, ela até tentou angariar recursos para fazer um exército para tomar posse do vice-reino do Prata, mas não conseguiu. E aí ela ficou muito enraivecida, a raiva que ela já tinha de Dom João VI piorou, e aí eles nunca mais vão se falar, assim. Quer dizer, eles vão se falar eventualmente, mas ficaram verdadeiros inimigos, né? Dom João VI e Dona Carlota tiveram muitos problemas, tadinhos. Bem, a história da família real brasileira, portuguesa / brasileira, é muito triste. Vocês estão vendo agora o PowerPoint? E eu não trouxe meu celular, eu não estou vendo o chat. Beleza. Enfim, tá? E vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Beleza. Sim. Então, moçada, eu estava dizendo que o Brasil, o Dom João VI queria aumentar o território imperial, né, do reino, e aí fez essas campanhas. Fez a campanha lá na Guiana Francesa, debelou a Revolução de Pernambuco e invadiu a província de Cisplatina. Agora, todas essas ações militares também dependiam de dinheiro. E aí o Dom João VI aumentando os impostos. Então, a opressão de Dom João VI sobre a população brasileira é cada vez maior. Então, a população brasileira fica cada vez com mais raiva da corte portuguesa, principalmente a elite. A elite está ali e fala assim, cara, como é que esse cara fica cobrando tanto imposto? Assim, pelo amor de Deus, ele é muito avarento, esse cara. Então, para completar a cereja do bolo, acontece uma revolução na cidade do Porto, lá em Portugal. E que revolução é essa? É o seguinte, a burguesia portuguesa, que foi abandonada, continuou fazendo seus negócios lá. Em 1814, Napoleão foi tirado do poder. Ele volta, ele fica depois 100 dias, em 1815, mas não pega nada não dá nada para nós não. E aí, depois de 1815, os antigos reinos que haviam sido invadidos por Napoleão tentam retomar o poder. A França, as coisas tentam, as cortes absolutistas tentam reorganizar a Europa. Só que os ventos revolucionários iluministas já haviam se espalhado principalmente entre a burguesia. Que a burguesia percebeu que manter uma monarquia absolutista era extremamente prejudicial para os seus negócios. Então a burguesia começou a fazer revoltas, começou a fazer reivindicações, não concordava mais com a existência de monarquias absolutistas.
E aí essa mesma burguesia que havia ficado revoltada e abandonada pela corte portuguesa começa então a se mobilizar e eles tomam o poder. Tem lá a sede governamental, os burgueses vão se insurgir e aí vão fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Por quê, Edmar? Porque Portugal não tinha uma Constituição. Hoje a gente nasce num país que tem Constituição. Então, para a gente imagina que sempre existiu isso. Não! Um país ter uma Constituição é um fenômeno histórico muito recente, vem de 200 anos para cá. Antes os países não tinham Constituição, não tinham um corpo de leis. E os países só têm Constituição por causa do movimento iluminista. O movimento iluminista é o movimento que vai insetar isso, que vai, olha só, precisa de Constituição, precisa de leis. E a Constituição garante o funcionamento do Estado. Significa que eu, Brenda, Matheus, Vitor, Luísa, Júlia, a gente não pode ser destratado pelas autoridades ao seu bel prazer, porque tem uma Constituição que garante o direito da Carol, da Júlia, da Luísa, da Ana, garante o direito de todo mundo, do Bernardo. Então, a gente tem lá na Constituição a garantia do nosso exercício de direitos e de deveres também, obviamente, né? Não é possível, cara. Voltei. Só deu uma travadinha, mas voltei. Rapidinho, viu, Poçar? Calma. A Carol Brant, do bairro Gutierrez, pergunta assim, Edmar, tomaram onde? Porto. Porto era uma cidade muito emblemática, porque Porto era uma cidade que tinha um porto, né? O mais importante de todos, e entravam muitos produtos, havia muita troca comercial. Então a burguesia aproveitou e se declarou revoltada contra a monarquia e exigiu o retorno da corte portuguesa para Portugal. Falou assim, olha, vocês vão ter que voltar e vocês vão ter que ser obedientes à Constituição. Então, a Revolução do Porto foi um movimento que instaurou os trabalhos para a elaboração de uma Constituição e transformou Portugal em uma monarquia constitucional. Como Dom João VI se viu forçado a voltar para Portugal, ele vai embora em abril de 1821, ele vai embora para Portugal, já estou encerrando, viu, moçada? Ele vai embora para Portugal e deixa aqui Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil, tá? E aí, então, Dom Pedro I fica aqui, regendo o Brasil, e aí um monte de treta vai acontecer. Monte de treta, para que vai culminar com a independência do Brasil. Mas se a gente conseguiu entender que até abril de 1821 foi o nosso período joanino, e a ida, o retorno de Dom João VI para a corte portuguesa para Portugal marca o fim do período joanino, vocês entenderam tudo, tá bom? Só deixa eu ver aqui, Ana Clara, Brenda, na prática o Brasil é independente porque ele se tornou a sede do governo imperial, mas ele só se tornava politicamente em 1822. Ana Clara, coisa linda, maravilhosa. Mas você pode me dizer o que aconteceu em 1820, porque o slide passou e não viu. 1820 foi a Revolução Liberal do Porto, quando os burgueses tomam o poder, começam a elaborar, começam a fazer os trabalhos para elaborar uma Constituição e exigem um retorno da corte portuguesa para Portugal. É isso, Revolução Liberal do Porto, 1820. Tá bom, Isabela? Moçada, mais alguma questão? Deixa eu parar de gravar essa aqui, deixa eu parar de compartilhar a tela.